Olá, meus amigos, boa noite, todos bem? Espero que sim. Terça-feira, 21 de abril, hoje é meu dia de dar seguimento aqui às nossas conversas, então espero que aquilo que eu vou compartilhar com vocês como resultado de uma reflexão possa ser útil para cada um de vocês, tanto quanto vem sendo útil para mim pensar a respeito dessas questões, principalmente neste momento que nós atravessamos, que é cheio aí de desafios. Qual que é o título que eu vou dar para essa prosa de hoje? Vou chamá-la de Sede Perfeitos, ponto, fazendo. E já vou começar a explicar. Não tem muitas formalidades, como vocês sabem, então vou me permitir dividir com vocês algumas experiências que fizeram parte desse processo aí de construção, de elaboração dessa ideia. Como eu digo, quando nós estamos lá no centro, né, na casa mesmo, fisicamente falando, eu gosto mais de compartilhar as minhas experiências porque aí eu me ridicularizo e não preciso falar mal da vida alheia, não preciso falar mal de ninguém. Então, quando eu comecei a pensar sobre esse ser de perfeitos, me ocorreram duas situações. Primeiro, eu me lembrei de quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. Eu morava na Vila Ema, que é um bairro próximo aí da Casa Espírita Alvorada Nova, e morávamos numa casa muito modesta, com apenas 3 cômodos, uma família de 5 pessoas. E tínhamos como vizinho, um dos nossos vizinhos era uma fábrica de bolas plásticas. E numa determinada noite estávamos lá interagindo entre nós quando alguém muito solidário resolveu bater palma, porque nós não tínhamos campainha na casa. E aí essa pessoa simplesmente veio nos avisar de que a fábrica, que era nossa vizinha, estava pegando fogo e que a possibilidade de nós sermos atingidos era grande, então recomendava-se que nós saíssemos de lá o quanto antes. E isso, vejam, porque estávamos numa casa que tinha como vizinho uma fábrica de bolas, então muito material plástico, e o nosso vizinho de fundo era um posto de gasolina que está na Vila Ema até os dias de hoje. E nosso vizinho do lado era uma casa também, uma família, uma casa geminada, mas eles não estavam em casa e a rua inteira já estava alvoroçada com incêndio, acompanhando a movimentação e nós não sabíamos de nada dentro de casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós fomos avisados por este vizinho solidário que veio nos socorrer, impedir, né, que nós desencarnássemos lá incendiados por extensão, é, minha mãe ficou muito assustada, a família ficou muito assustada, eu devia ter uns 10 anos. E nisso, nessa movimentação de pega o cachorro, pega um documento, não pode sair de casa sem documento, essa coisa do que nós vamos levar, né? Se a casa for incendiada, o que é essencial tirar daqui, né? São os documentos, é o cachorro, são as pessoas. Eu virei muito inocentemente e fiz assim para minha mãe. Mas que roupa que eu coloco? E a gente ri disso, né? Lembrando nos dias de hoje, porque foi uma pergunta infantil, claro, imatura, mas que diz muito a meu respeito e é por isso que eu me ridicularizo, porque tem a ver com essa questão que eu vou dividir com vocês, que é um desafio para mim também. Imagino que para vocês também possa ser, ou se não ser de modo integral em algum momento, pelo menos, da vida. Muito bem, aí vou para a segunda situação para amarrar as duas. Ano passado, isso foi em novembro, estava aqui no meu apartamento, interessada em ir a um show que aconteceu, um dos meus ídolos, o Zé Alexandre, ia cantar num lugar aqui relativamente próximo, e aí eu convidei a minha mãe. Convidei alguns amigos que não podiam ir, convidei a minha mãe e falei, vamos, né? Você me faz companhia, vai ser muito agradável, é um passeio de meninas, essa coisa toda. E aí a minha mãe me respondeu dizendo assim, mas Yara, eu não fiz a unha. Eu falei, mas né, o que que isso tem a ver? Ela falou, mas ai, eu tô sem tinta no cabelo, ai, eu não tô pronta pra ir a um evento desses. E aí a minha reação, né, agora de adulta, foi de virar para ela e falar assim, mas mãe, as pessoas não vão reparar na sua unha, as pessoas não vão reparar se tem um fio de cabelo branco a mais ou a menos, porque as pessoas vão lá
prestigiar o artista, né? Nós não somos nem coadjuvantes, a gente simplesmente não aparece nesse cenário, né? Não tem a ver conosco, tem a ver com quem está lá. E a gente vai deixar de estar junta nessa oportunidade porque você não fez a unha. E ela desconversou, falou, que não, vamos deixar para uma próxima, mas passava por essa questão de eu não estou devidamente apresentável para os meus moldes, né, para as minhas necessidades, os meus próprios critérios de autoavaliação. Bem, por que eu estou dizendo isso? Porque pensando nesse ser de perfeitos, eu me lembrei da minha pergunta lá de trás, me lembrei desse comportamento da minha mãe e não estou aqui propondo fazer uma associação barata, nem estou brincando de psicóloga e nem elaborei isso com mais profundidade. Mas eu me peguei pensando no quanto a gente se impõe alguns critérios para fazer algumas coisas a pretexto de que é necessário reunir aspectos, reunir as condições favoráveis para que isso seja feito. E isso muitas vezes nos impede, né, de simplesmente fazer. Eu mesma, por exemplo, muitas vezes me deparo com uma limitação que eu tenho, vou chamar dessa maneira, que é de, se não for para fazer direito, eu não faço. E aí a minha questão é, será que tudo o que nós precisamos fazer, ou será que tudo aquilo a que nós somos convidados, né, a fazer, nós precisamos fazer com esse nível de exigência? Ou a gente pode simplesmente fazer porque é o momento de, né, é aquela nossa oportunidade de fazer alguma diferença? E isso, na minha opinião, tem a ver com esse ser de perfeitos. Uma vez eu ouvi o Dr. Reinaldo Leite, que já desencarnou, ele tinha um programa na Boa Nova, o Evoluir, alguns de vocês devem tê-lo conhecido, e eu o ouvi dizer uma vez que esse ser de perfeitos tem a ver com o vai sendo. Não é necessário já estar pronto para que alguma coisa possa ser viabilizada. E daí essa ideia de ser de perfeitos fazendo, porque essas condições favoráveis que muitas vezes nós esperamos que simplesmente aconteçam, ou mesmo que nós buscamos, né, viabilizar por meio dos nossos esforços, para que seja possível fazer alguma coisa, elas simplesmente não acontecem dessa maneira, né? Se acontecem, acontecem, entre muitas aspas, acidentalmente, mas aí estamos no lucro, né? Não vem como regra. Como regra dentro da nossa própria imperfeição, nós vamos sendo convocados, como neste momento, que é um momento extremamente desafiador, a fazer a diferença que está ao nosso alcance e com toda a imperfeição que nos caracteriza, né? Então, tem a ver com, passa aí, esses dois exemplos da minha infância me ocorreram, porque foram momentos em que alguns cenários foram construídos, né? E a gente simplesmente vai reproduzindo isso na vida como se de uma coisa dependesse a execução de outras que podem ser muito mais significativas. E eu anotei aqui algumas questões para não me esquecer. Bem, não tem essa condição favorável. E aí eu me lembrei de que quando eu ainda tinha uns 15 anos, alguma coisa assim, eu escrevi um poema, um poemeto, né? Nada extraordinário, mas que recuperava uma fala do Emmanuel, do livro Ave Cristo, que eu tinha acabado de ler na adolescência. E ele naquele livro tinha uma ideia que circulava, que era mais ou menos a seguinte, mais ou menos nessas palavras: a ideia do Senhor requer braços humanos. E o meu poema começava com esses versos. Vejam, algumas outras ideias me ocorrem nesse sentido, como aquela de que, por exemplo, Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. E aí eu penso, como que rola essa escolha, né? Capacita os escolhidos e os escolheu por quê? E aí, sem grandes problematizações, mas o fato é que capacita os escolhidos, porque talvez esses escolhidos tenham sido exatamente aqueles que se colocaram à disposição, né? Diferentemente dos capacitados, que muitas vezes, a pretexto de ainda buscarem uma perfeição, simplesmente não se colocam à disposição porque o contexto não é favorável,
porque o modo de fazer ainda não atende às suas próprias exigências. Então, aqueles que ainda não têm a mesma capacidade, mas que simplesmente se colocam na condição de se permitir, de fazer, ainda que não seja perfeito, são aqueles que, de certa forma, acabam sendo os escolhidos por Deus, vamos chamar assim. Então, essa ideia do Senhor, ela requer, né, braços humanos, ela requer predisposição, ela requer que nós estejamos em condições de fazer por onde. E nesse sentido também veio para mim, né, como uma possibilidade de acrescentar a essa conversa, uma frase, uma passagem, vamos dizer assim, que não é evangélica, mas que foi compartilhada comigo por um amigo muito querido, que é o Rogério Buzelli, que é um psicoterapeuta, tem um espaço super bacana. Nós conversávamos na semana passada, na sexta-feira, se eu não me engano, e aí conversávamos a respeito das muitas oportunidades que nós temos nesta quarentena de fazer alguma diferença, ainda que de um modo muito imperfeito. E ele recuperou uma passagem que ele mesmo tinha anotado de um filme ao qual nós assistimos. Ele assistiu e eu também assisti esse filme, que é aquele filme dos Vingadores. E eu achei fantástica a anotação do Rogério, por isso que eu vou compartilhar. Ele falava aí de um trecho do qual eu me lembro mais ou menos, que é o momento em que o Thor, né, volta lá para a cidade dele, para o mundo dele, para o universo dele, e aí ele se depara, né, com tudo aquilo que tinha acontecido, envolvendo a traição do irmão, a morte da mãe, etc. E aí, nesse bololô todo, tem um momento em que ele se sente muito culpado, né, e ele revê tudo aquilo que ele tinha feito, e ele se ressente porque ele diz assim, eu não sou um herói. Alguma coisa nesse sentido. Eu precisaria assistir ao filme novamente para finalizar essa questão, mas passa por aí. E aí a mãe dele, né, uma mulher com muita sabedoria, vira para ele e diz o seguinte, que foi anotado pelo meu amigo Rogério e compartilhado comigo no WhatsApp. Abre aspas, ela diz assim: toda pessoa decepciona sendo quem ela deveria ser, Thor. Toda pessoa decepciona sendo quem ela deveria ser, Thor. Avaliamos uma pessoa, um herói, pelo sucesso que a pessoa alcança sendo quem ela é. Avaliamos uma pessoa, um herói, pelo sucesso que a pessoa alcança sendo quem ela é. E não quem ela deveria ser para fazer alguma coisa. Entendem a diferença? E eu acredito que aí é que nós nos encaixamos, principalmente nesse momento em que todos somos atravessados pelas circunstâncias aí, né? Em que todos nos sentimos chamados como trabalhadores de última hora, vamos dizer assim. E nesse momento em que somos convocados mesmo a dar o nosso testemunho de fé e de trabalho, né? Porque a fé sem obras não se justifica, não se sustenta em si mesma. E aí, para fechar, porque eu falei para a Lu que eu ia fazer um vídeo de 15 minutos. Lu, tá quase. Quando a gente fala dessa questão do heroísmo, né, não tem a ver com quem nós deveremos nos tornar, mas com tudo aquilo que nós já conquistamos e que nós somos capazes de empreender, de colocar em prática, e que não reside apenas no que nos ocorre como sendo a favor de nós mesmos, da nossa evolução, mas a favor do próximo, porque tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente é, só faz sentido se puder ser compartilhado, só faz sentido se outras pessoas puderem se beneficiar daquilo em que nós nos tornamos, né? E aí, a respeito desse heroísmo, de ser um herói por aquilo que se é e não pelo que se deveria ser, eu me lembrei de uma estrofe, de um poema do César Magalhães Borges, e eu vou fechar com ela por conta do nosso tempo. César, me permita, se em algum momento esse vídeo chegar até você, me permita me apropriar dos seus versos para dividir com os meus amigos. Ele tem um poema num livro chamado Canto Bélico, em que ele diz assim: desejo o heroísmo de um dia comum. Desejo o heroísmo de um dia comum. A obra-prima do dever bem feito. A nobreza
de quem não é rei e a virtude de quem tem defeitos. Vou encerrar por aqui. A gente só precisa, e esse só entre muitas aspas, a gente só precisa se predispor, porque o resto acontece. A gente só precisa se permitir a fazer de um modo muito imperfeito aquilo que está na nossa condição, simplesmente fazer com o que se tem, com o que já se é. Porque essa perfeição, ela só é alcançada na mesma medida em que nós vamos nos esforçando, em que nós vamos nos empenhando, em que nós vamos nos experimentando. E na medida em que nós vamos experimentando o mundo. E aí essa perfeição, claro, ela demora muito a acontecer. Mas fato é que no processo a gente melhora. E se a gente melhora, mais pessoas ainda podem ser beneficiadas pelo nosso próprio melhor. Fica o convite a vocês. Sejamos perfeitos fazendo e que nós tenhamos muita lucidez, muitos olhos de ver e muitos ouvidos de ouvir para entender que todas essas oportunidades estão batendo a nossa porta nesse momento, né? E que esse é o momento de nós finalmente nos testarmos, mostrarmos a que veio e fazermos a diferença que está ao nosso alcance. Grande abraço!